Mas antes, a gente abre espaço aqui, o Carlos Carvalho, eu, Vitor Oliveira, para falar de projetos importantes, iniciativas que fazem a diferença aqui na região do ABC, em especial uma iniciativa aqui protagonizada pela Fundação Santo André. A gente estimula tanto e fala tanto da importância do brasileiro ter o hábito da leitura, ainda das famosas bibliotecas, até comentava com o Carlos Carvalho aqui no bastidor, na minha época, quando eu tinha que realizar estudo, pesquisa, o ponto de encontro era a biblioteca, viu, Carlos Carvalho? Sim, pegava as folhas, lembra das folhas de almaço? Sim. Folha de almaço, escrevia ali, porque você não podia tirar cópia, né? Então tinha que escrever as partes mais interessantes ali para elaborar trabalho, etc., e parece que a juventude de hoje, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, parece que a biblioteca é a biblioteca virtual, né? Todo mundo faz pesquisa pelo Google, pelo celular, mas o espaço da biblioteca é tão importante, riquíssima informação, conteúdo. E vamos falar mais desse projeto aqui, por isso a professora Lena abriu espaço na agenda para estar aqui conosco, atualizar as informações e falar mais desse case aqui, ó, da rede de bibliotecas, um projeto importante, de renome inclusive internacional. O Unesco está aí inteirada, inserida em toda essa discussão, projeto internacional, passou por vários países, não só pelo Brasil, e esse projeto Rede Pequenas Bibliotecas Vivas vai ser tema da nossa pauta aqui com a professora Lena, a quem eu agradeço desde já. Obrigado pela gentileza, professora. Boa noite. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um projeto que é muito caro para nós, alunos e professores da Fundação Santo André. E que é tão importante, né, professora? Com certeza. Professora, fala um pouquinho mais desse projeto em específico. Como é que funciona esse projeto Bibliotecas Vivas? Então, esse projeto, na verdade, ele vem acontecendo há muito tempo, né? Ele começou de uma preocupação do colegiado de pedagogia com a qualidade da formação dos alunos. Como, aliás, é uma marca de todos os cursos da Fundação Santo André. Isso significou estudar, verificar o que estava acontecendo com as escolas, sobretudo do entorno, e, a partir daí, verificar, inclusive pelos próprios relatos dos nossos alunos em sala de aula, o que vinha acontecendo dentro da escola. E o que a gente percebeu? Que a escola é uma instituição muito valorizada por toda a sociedade, mas ela é também uma instituição que está muito fechada e que nem sempre está articulada com o entorno dela, né? E o que a gente percebeu? É preciso sair de dentro da escola, ir para o território, conhecer o cotidiano, as pessoas, aquilo que a gente chama de forças vivas do território, para que elas nos ensinem o que a escola poderia fazer, e aí a gente levar para dentro da escola. E foi aí que nós começamos. Então, na verdade, a gente foi com esta preocupação voltada para a formação dos alunos, que fosse diferenciada, que lhe oferecesse o desenvolvimento da capacidade de lidar com as coisas do cotidiano. E aí a gente foi para o território e aprendeu com as pessoas do território que elas gostariam que nós fizéssemos trabalhos como, por exemplo, brincar, ler, né? Desenvolver atividades que elas chamavam de pedagógicas, e evidentemente são, e nós fomos para a rua. E aí o que a gente começou a perceber? Que isso teve um grande impacto sobre a formação dos nossos alunos. Eles saíram da sala de aula, embora eles tenham sido muito preparados antes, para fazer coisas na praça, na rua, com as crianças, com os jovens, com os idosos, e que isso fazia toda a diferença de quando ele ia para dentro da sala de aula e o que é que ele deveria fazer. Conhecer as crianças, conhecer seus problemas, conhecer a comunidade. Foram 6 anos de trabalho, assim. 6 anos. Até sermos reconhecidos agora com esse prêmio da Unesco. E os números aqui chamam a atenção, professora. Tenho aqui os detalhes, ó. Esse projeto que nós estamos falando, e a professora Lena Vilar está destacando aqui para a gente, que a Fundação Santo André ganhou grande destaque, ele foi um dos 11 selecionados entre 152 trabalhos de 8 países. Por isso, na introdução, a gente chamou a atenção, não envolveu só o Brasil. 8 países. E faz parte aí do concurso de ajudas Iberbibliotecas, até porque é um projeto ibero-americano, bibliotecas públicas,
tem a marca da Unesco também. Como é que a Fundação Santo André tomou conhecimento e como é que se articulou, até para a gente aprofundar mais nisso que a senhora comentou inicialmente conosco, professora? Então, a partir desse estudo todo e do que nós vimos aprender, nós fizemos contato com a equipe do SP Leituras, né, uma associação não governamental de São Paulo que trabalha com bibliotecas e com a ideia da Biblioteca Viva. Isso significou participar de encontros com eles, participar de oficinas que eles ofereceram, nós também tivemos que estudar. E o SP Leitura, sabendo do nosso interesse, veio numa parceria para que a gente pudesse desenvolver juntos projetos. A partir desta parceria é que nós começamos a desenvolver especificamente o projeto da Biblioteca Viva, em 2 territórios. O Sacadura Cabral e o Cata Preta, ambos em Santo André. O SP Leituras, que já tem um know-how naturalmente, conhece muito mais esse campo, foi nos oferecendo possibilidades de estudarmos mais, de aprendermos mais e desenvolvermos mais. O nosso diferencial estava em trabalhar a questão do território. Então, nós não somos bibliotecários, como a maioria das pessoas que tem contato com a SP Leitura, nós somos pedagogos, os nossos alunos estão se formando professores, e a gente vai para territórios vulneráveis. Então, isto também interessou o nosso parceiro. E a partir de então, só que o problema é o seguinte, não temos dinheiro, né, para comprar livros, enfim, não temos dinheiro. E o SP Leituras entrou numa ajuda, inclusive contratando pessoas para fazer a nossa formação, alunos e professores da Fundação, entrou no projeto, inclusive, com o acervo, e a partir de então passamos a ser parceiros inseparáveis. E este projeto foi escrito, né, a muitas mãos entre esses parceiros, e ele foi aprovado, obviamente, porque ele deve ter um mérito diferenciado dentre os muitos bons projetos que foram apresentados. Agora, o mais interessante de perceber nisso é esse diferencial, o impacto que é reconhecido, tanto por organismos internacionais, como pela própria Fundação Santo André, porque esse é o diferencial, né? Formar profissionais que tenham altíssima capacidade de lidar com um mundo, uma sociedade que vem enfrentando seríssimos problemas, né, em todos os campos, também na educação, mas de uma forma propositiva, não no sentido de, não está bem, não, né, o que fazer. É no sentido de saber que pode não estar bem e que pode melhorar com muito trabalho. Então, o projeto, na verdade, ele reflete isso, né? É uma iniciativa positiva de mudar uma realidade para melhor, mesmo que hajam dificuldades. Agora, o projeto nos trouxe um outro diferencial, que são recursos financeiros para a gente poder ampliar. Perfeito. Professor, e antes da gente seguir aqui interagindo e a pergunta do Carlos Carvalho, quero agradecer a todo mundo que nos acompanha, pessoal de longe também, viu, professor? Roberta Patrícia nos acompanhando, obrigado. E daqui a pouquinho as atualizações aqui das notícias do ABC, vamos falar mais sobre política, tem muita gente perguntando. E agora o momento é de leitura, falando desse projeto importante, você acompanha a entrevista sobre bibliotecas vivas, aqui um projeto importante com a Fundação Santo André, a professora Lena atualizando aqui os detalhes. Silvio Moraes, obrigado pela participação. Renato Teixeira, hoje estou em Itatinga, interior paulista. Obrigado, Renato, e a todos que estão aí. Rogério também nos acompanhando, obrigado. Tiago Rosso Batista, Orlando Landão, Olinto Voltarelli, vereador em São Caetano, Ricardo Lopes, Zé Ricardo Montandon Faria, Luiz Fernando, obrigado. Gilberto Santos, Silvia Prado, Cátia Flora dos Reis, o Renato Baiano, Eli Almeida, Darley, Maurício Pírquio, Paulo Ricardo, Marcos Costa, o Anderson Afonso, obrigado pela participação, Zenaide Alves, quem mais aqui? O Júlio Augusto Alves também, obrigado, Silvio Novembrinho, o Ademar, Roberto Marins Palácio, obrigado pela participação, Leni Martins, Juliana Viana,
Lucas Martins, Nilson Bonome também nos assistindo, obrigado pela participação, Antônio Silva, José Vasco da Gama, Marcos Colombo, e daqui a pouquinho a gente atualiza. Antes a gente segue com mais informação aqui, a pergunta do Carlos Carvalho. Pois não, Carlos? Professora, boa noite. Queria saber qual foi a recepção das pessoas dessas comunidades com esse projeto, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país de uma população que lê muito pouco, até porque livro é muito caro e cada vez mais com a tecnologia avançando, o número de bibliotecas vem diminuindo aí. É difícil achar uma biblioteca de fácil acesso para a população. Qual foi a reação das pessoas quando esse projeto chegou a elas? Muito interessante a sua pergunta, porque, na verdade, nós também temíamos isso, né? Porque nós íamos para o território não com a ideia de que a gente ia fazer um favor, ou de que a gente ia fazer uma caridade, ou de que era um projeto que envolvia uma determinada benevolência, né? Nós íamos sempre com a ideia de que nós tínhamos a aprender com estas pessoas, e não coisas para ensinar a elas. E aí, o que acabou acontecendo? As pessoas nos receberam muito bem, e quando elas entenderam a nossa ideia de que era trabalhar com as crianças, de que envolvia o livro, principalmente, né, de que aquilo era bom para eles, mas era também para nós, a parceria se estabeleceu. Então, no Sacadura foi onde nós começamos, né, e começamos conversando com as lideranças, conversando com as mães, porque as crianças vieram espontaneamente, quase que num passe de mágica, né, porque bastava a gente chegar, elas todas vinham para a praça. No Cata Preta, já foi um pouco diferente, porque é um lugar diferente, com pessoas diferentes e assim por diante. Lá nós começamos com o contato com outros projetos, então, o projeto da Jo, que a gente chama o projeto da Jo, que é o Saber Ler não, tem um nome específico que eu não estou me lembrando agora, mas tem o trabalho com a Jo, tem o trabalho com a escola, tem o trabalho com o César, tem o trabalho com o pessoal do Eucaliptus. Ou seja, tem impacto na comunidade. Em todos os lugares onde a gente vai, é muito interessante. Só para você ter uma ideia de como foi essa recepção, a gente pegou um lugar, que é a Associação dos Moradores do Eucaliptus, que é um lugar que ainda está em construção. Levamos papel, tapetes de papelão, cobrimos o lugar, deixamos ele todo arrumado, levamos caixotes pintados pelos nossos alunos, montamos uma biblioteca provisória, e isso no período da manhã. No período da tarde, as crianças foram convidadas naturalmente e foram muitas crianças, aproximadamente 200 crianças. E era muito interessante, porque elas chegavam no local, tiravam o chinelinho, ninguém pediu para elas fazerem isso. Tiravam o chinelinho, entravam no espaço, tinham acesso direto a todos os livros, ou podiam pedir para alguém contar uma história, e passaram uma tarde toda trabalhando lá conosco. Então, a partir de um convite muito simples, venham. Então, é assim, é claro que as comunidades querem isso, né? Desde que seja algo que traga para elas algo que seja mais do que positivo. Então, é um trabalho em que todos aprendemos. Os meus alunos aprendem, os professores aprendem, o pessoal da comunidade aprende, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Né? Não é... Então, a recepção é fantástica, é uma troca de energia que na hora que a gente acaba e vai embora, é uma coisa que... Alma lavada. Para nós, e eu tenho certeza que para eles também. Quantas pessoas impactadas com essa iniciativa, professora? Olha, é muito difícil, porque são muitas. Então, a cada vez que a gente vai, o nosso contato gira em torno de 300 crianças, 200 adultos, assim, e a gente não conta, porque nós estamos no espaço aberto, todo mundo pode vir, então nós não sabemos. Agora, são duas grandes comunidades, né, que tem muita gente morando lá, e as pessoas podem participar quando quiserem. Professor, e que bacana como fomenta o debate. O Renato Teixeira Francisco, obrigado, falando o seguinte: hoje a Biblioteca Cecília Meirelles está no centro de Mauá, de frente ao shopping. Nos ajude a divulgar, Leandro. Está divulgado aqui. Cecília Cortez,
Bibliotecas públicas, temos aqui em Santo André, o que precisa é trabalhar em conjunto com as secretarias e principalmente educação. Serviços linkados surtem resultados, falando da importância da sinergia. Perfeito. E a Cláudia Crepaldi, Mauá tem biblioteca no centro com acervo em braille. Legal, aí a gente vê, quando o assunto é pautado, é fomentado, a sociedade abraça e a gente consegue potencializar os resultados, né, professor? O que é ótimo, não é? Porque, na verdade, todas as cidades precisam disso, todos os bairros precisam disso, todas as universidades precisam disso e os poderes públicos também. Então, nós temos uma parceria com a Secretaria da Cultura em Santo André, né? A equipe do Vitor participa conosco desse processo de formação, acompanha todos os trabalhos que nós fazemos de formação, de trabalhar nos territórios e assim por diante. Então, o trabalho só começou. Ele é uma gota no oceano. Agora, se todas as universidades se preocuparem com a formação de seus alunos, no sentido de ter projetos propositivos em todas as áreas, né? Se os poderes públicos puderem fazer essa parceria com as universidades, se as comunidades, os diferentes territórios também procurarem, né, por isso, ou as universidades puderem ir até lá, evidentemente, todo mundo vai ganhar. Universidades, poder público e toda a população de cada uma das cidades. Professora, infelizmente o nosso tempo é implacável, mas antes disso tem gente perguntando aqui, eu gostaria que a senhora deixasse claro, e a professora vai voltar aqui conosco, quais as formas que as pessoas podem participar, conhecer mais sobre esse projeto, sobre Biblioteca Viva, como é que as pessoas podem se inserir nessa discussão? Perfeito. Bom, estamos na Fundação Santo André, sou professora do curso de Pedagogia. O projeto é de todos os professores e de todos os alunos. Basta nos procurar na Fundação Santo André, que você será muito bem-vinda. Não só para conhecer o projeto, mas também para participar dele conosco, porque todo mundo que tiver interesse é muito bem-vindo. Que legal, professora. Ó, e a professora está convidada a ter um quadro aqui conosco, fala bem, tem uma boa oratória, é engajada, e o que dá mais gosto ainda, professora, e hoje está cada vez mais difícil isso, a gente sentir quando as pessoas falam com dedicação, com entusiasmo daquilo que fazem. Está muito claro, desde aqui dos bastidores, a professora ela tem essa motivação, e está muito claro que faz com prazer, com dedicação, confia, acredita naquilo que faz, e é isso que a gente espera, principalmente quando o tema é educação, e mais ainda quando a gente fala de biblioteca, de hábito de leitura, de livros, de formação, e é algo que o Brasil tanto precisa. Professora, satisfação em recebê-la aqui, parabéns pelo trabalho, parabéns a todos que estão engajados lá na Fundação Santo André nessa iniciativa, leva o nome da cidade, do ABC, e nós, mais ainda, vimos aqui que tem a chancela da Unesco esse projeto, então leva o nome para fora do Brasil também. Obrigado pela presença, cada vez mais sucesso e volte mais vezes aqui. Muito obrigada, voltarei todas as vezes que eu for convidada. Legal. Muito obrigada. Obrigado, assessoria, Suzete aqui conosco também sempre atualizando as informações.